Fala galera, o assunto de hoje é a Copa do Mundo com 48 seleções, o que não é exatamente uma novidade porque a FIFA já tinha anunciado esse movimento para 2026, mas começa a ganhar cada vez mais força a ideia da antecipação disso já para 2022. Então, claro, isso é muito movido pela política, então você consegue contemplar com mais vagas cada confederação continental, você consegue gerar maiores receitas aumentando o número de jogos, então você pensando em direitos de transmissão, de vendas, você vende um pacote maior pelo número de jogos, pelo número de seleções, tem mais gente participando, então você pode alavancar valores, e a FIFA basicamente está pensando nisso mesmo. Além de conseguir mais sedes, então você consegue, por exemplo, expandir a área de atuação para criar mais estádios, construir mais coisas, etc., o que a gente sabe que sempre foi um interesse também da FIFA por trás das sedes das principais competições, das sedes das Copas do Mundo. Agora, tecnicamente falando, qual pode ser o impacto disso? Eu detesto essa ideia, eu abomino essa ideia das 48 seleções. Primeiro porque acho que o número 32 já é um número ótimo, é um número que fecha bem no chaveamento, você tem os 8 grupos com 4, dali saem 2, já tem o chaveamento das oitavas de final, é melhor, por exemplo, do que era na Copa de 94, foi a última com 24 seleções, você tinha aquela questão de classificar terceiro colocado, que nunca é muito legal, porque aí você tem grupos de qualidades diferentes, não é correto, além da chave ainda ficar um pouco torta, pensando em classificação para as oitavas e tudo mais. Mais do que isso, que me incomoda, porque assim, quando você amplia, a Euro, por exemplo, na última edição, teve a ampliação de 16 para 24 seleções. Claro que isso traz um impacto técnico, tático, você tem mais seleções de um nível abaixo se classificando. Mas isso também traz grandes histórias. Então você tem aquelas seleções que nunca conseguiram se classificar e vão disputar a primeira vez, e a comoção nacional é muito legal, o valor que é dado para esse tipo de competição. Jogar uma Copa do Mundo, no Brasil a gente não valoriza tanto isso, porque historicamente o interesse é outro, então é ganhar ou ganhar. Mas se você olha para outros países, são legais demais as histórias. O problema é que essas histórias também vão se esgotar, né? Porque você banaliza as vagas. Então se você tem um país sem grande tradição na Copa do Mundo, e que suou para se classificar para 32 seleções, numa Copa no formato atual e tudo mais. A partir do momento que tem 48, você vai ter 5, 6, 7 grandes histórias para a primeira edição. Para a segunda, talvez umas 2 ou 3. Para a terceira edição, uma, talvez. Aí já vão ficar bem menores as histórias, porque no fundo já vai começar a surgir uma natural repetição de classificados que até então eram inéditos e agora já não vão ser mais. E as histórias aí vão ficar, no fim das contas, em cima de disputas entre times de terceiro nível para ver quem fica com as últimas vagas. Mais até do que isso, aí eu estou falando da questão emocional da coisa, das histórias e tudo mais, o que é muito legal. Mas mais até do que isso, tem uma questão de interferir completamente no ciclo, né? Porque a Copa do Mundo é a grande competição e tudo mais, para mim não existe competição maior em termos de interesse, de comoção mundial. Mas você mata todo o ciclo de eliminatórias, porque hoje é tudo tão bem definido em relação às vagas, em relação às disputas dos países dentro dos seus continentes, métodos e fórmulas, formatos de classificações e tudo mais. A partir do momento em que você incha a Copa do Mundo, você esvazia as eliminatórias. Por exemplo, a América do Sul, que tem 10 participantes na Conmebol, tem 5 vagas para a Copa. No formato atual. A partir do momento em que você sobe para 48 seleções, quase todo mundo vai se classificar. Mesma coisa se a gente for olhar para outros continentes. Então, fora o impacto disso para as principais seleções. Se para o Brasil, por exemplo, já não existe tanto drama para se classificar no formato atual, imagina com 7 se classificando de 10 países que disputam. Imagina na Ásia o que vai significar jogar a eliminatória para o Japão, ou para a Coreia do Sul, ou para a Austrália, que é bom lembrar, no futebol faz parte da Confederação Asiática de Futebol. Vira uma coisa tão natural que esvazia todo o contexto. Então é preciso ser feita toda uma reforma, uma reformulação dos formatos das eliminatórias. Porque do jeito que é hoje, esse ciclo vai acabar sendo esvaziado. E aí você vai ter 3 anos de uma competição sem muito objetivo para várias das principais seleções e apenas valendo a emoção dos times de um nível abaixo. Acho isso um prejuízo muito grande. O formato hoje de seleções me agrada, acho que estava bem resolvido com 32 e com as eliminatórias da forma que acontecem. Mas 48 seleções traz esse impacto bastante drástico para isso. Então conto com os comentários de vocês, com
até dizendo se gostam ou se não gostam da ideia com 48 seleções. Eu repito, assim, para mim é péssimo. Gostaria muito que o de 32 seleções fosse mantido por mais tempo. Como já não tem jeito, ainda torço para que 2022 seja assim, para ser uma última Copa nesse formato. E pior ainda, né? Mexer no formato da Copa já dentro do ciclo é um absurdo gigantesco. Mas enfim, deixa aí sua curtida, seus comentários, a inscrição no canal. Um abraço, até a próxima.